Olá, boa noite. Começando mais uma live do Bistrô, esperando as pessoas entrarem. Com uma música fundo. Oi, Ângelo, Dandara, cunhada, Jane. Estamos começando de Milton Nascimento, Maria Maria. Eu acho que é um tema tão forte quanto a música de Milton, né? Super boa noite a todos vocês que estão aqui. Super feliz de estar fazendo essa live hoje, com essa semana tão especial. Marcelo, nossa, quantos amigos queridos. Marido, boa noite. André, cunhado, nossa, a família toda tá aqui hoje. Tal, que bom. Muito bom ter todos vocês aqui. Gustavo, meu compadre. É a live da família. E dos amigos, né? Muito bom, gente. Muito obrigada aí pelo prestígio. Eu tava dizendo que eu coloquei essa música do Milton Nascimento, né? Maria Maria, porque ela é muito forte, é uma música muito representativa do universo feminino. E a gente está aqui para falar desse universo feminino no papel de liderança, né? E uma semana muito especial. A gente até vai falar sobre isso. Uma semana que não tem nada de romântica. Ela tem de política no sentido social, né? Então um pouco dessa fala também que está, né, no nosso enredo aqui na nossa pauta. Tatiana, super prazer você aqui conosco. É uma honra você estar acompanhando o nosso trabalho. Muito obrigada. Estou esperando a minha convidada. Deixa eu falar um pouquinho, né? Vou abaixar aqui um pouquinho, mas não quero desligar totalmente. Primeiro quero agradecer a todos que estão, quero agradecer a minha equipe, né? Tauana, Jane, Robson, Simone, Fernanda e Márcio, né? Que é o meu assessor de comunicação, me ajudando em todos esses projetos, especialmente das mídias sociais. Quero também pedir a vocês que, se puderem, mandem aviãozinhos, né, essa setinha, convidando outras pessoas que talvez não tenham acesso ainda ao nosso trabalho e que possam participar, possam estar com a gente hoje. O Márcio está chegando. Márcio, acabei de falar de você, Mari, querida, Fernanda. E quero agradecer muito a duas pessoas que eu acho que ainda nem entraram, mas que também têm feito um papel tão bacana, sabe, na divulgação do trabalho que a gente tem realizado, que é o Ibrahim. Ibrahim é um líder da Login, uma empresa de logística, e a Fernanda Zardo. Ibrahim acabou de entrar. Ibrahim, acabei de falar de você, agradecendo toda sua divulgação do trabalho que a gente tem feito, enfim, toda a sua torcida pelo nosso trabalho no sentido da divulgação. Somos Bistrô. Super obrigada, especialmente para essa live, divulgar um monte. Fernanda Zardo também, uma querida, uma grande amiga. Então, estou muito honrada de ter vocês aqui, todos vocês, né? E como eu estava dizendo, para quem chegou agora, né? Eu já vou chamar a minha convidada já. A gente está fazendo um tema que é um tema muito interessante nesse momento, porque é um tema das mulheres, né? E muito mais do que apenas liderança, é um posicionamento da mulher, né? E essa semana comemora-se o Dia Internacional da Mulher, como eu já falei no início, que na minha visão, não tem nada de romântico, né? Não que a gente não possa ganhar flores, mas não tem nada de romântico, é uma questão política muito em relação aos direitos, né? Uma luta por direitos sociais. E a gente vai falar, de certa maneira, disso. Não é uma live sobre o Dia da Mulher, mas é uma live que tem essa inspiração também, assim como tem uma inspiração de um filme que a gente tem feito muito também, uma parte lúdica, que faz parte do DNA do Bistrô, faz parte do meu DNA, né? Trazer um pouco dessa questão mais lúdica, que é o filme Valente da Disney. A gente publicou esse post. E o filme Valente tem uma coisa muito interessante que eu vou explorar daqui a pouquinho, que é a quebra dos estereótipos das princesas da Disney, né? Então eu achei muito interessante também trazer isso para o nosso papo.
Bem, é isso. Antes de eu chamar minha convidada e falar dela, também no nosso material lá do Instagram, aqui do Instagram, tem um post super significativo que fala dos princípios de empoderamento das mulheres, que foram definidos pela ONU Mulheres e pelo Pacto Global. E para quem não conhece, o que eu acho difícil, porque é algo extremamente divulgado, principalmente nessa época do ano, né? São 7 os princípios, e muito olhando para o mercado de trabalho, para o ambiente corporativo. E eu faço questão de ler esses 7 princípios antes do início da nossa live. O primeiro é estabelecer liderança corporativa sensível à igualdade de gênero no mais alto nível das organizações. Ou seja, mulheres acesso a cadeiras de C-level, conselhos de administração, enfim, CEOs, né? De fato, decisoras, né? Dentro de uma hierarquia que assumam posições de alto nível. Tratar todas as mulheres e homens, porque o tratado aqui, os princípios também incluem os homens. Tratar todas as mulheres e homens de forma justa no trabalho, respeitando e apoiando os direitos humanos e a não discriminação. Terceiro, garantir a saúde, a segurança e bem-estar de todas as mulheres e homens que trabalham na empresa. Quarto, promover educação, capacitação e desenvolvimento profissional para as mulheres. Vamos falar muito sobre isso hoje, Raíssa e eu. Apoiar o empreendedorismo de mulheres e promover políticas de empoderamento por meio das cadeias de suprimentos e marketing. Enfim, criar condições para que as mulheres possam empreender. Também vamos falar sobre isso. E promover a igualdade de gênero através de iniciativas voltadas à comunidade e ao ativismo social. E por último, não menos importante, medir, documentar e publicar os progressos da empresa na promoção da igualdade de gêneros. Esses são os 7 princípios da ONU, né? ONU Mulheres, e junto ao Pacto Global, e que as empresas podem ser signatárias desses princípios para estarem aderentes e implementar políticas e práticas que atendam a cada um deles. Bem, dito tudo isso, né, feita essa parte introdutória, eu convidei para essa live uma pessoa muito especial e eu já vou trazendo ela aqui para a nossa tela, enquanto um pouco sobre a minha relação com ela, e depois eu vou pedir que ela se apresente, porque a minha primeira pergunta, inclusive, é sobre a história dela, né? Então, Raíssa Lumac, antes de falar quem é a Raíssa Lumac para o público, eu vou falar quem é a Raíssa Lumac para mim, né? Nós temos uma história profissional lá atrás, né? Não precisamos falar de anos, datas, né? Acho que é desnecessário, mas de uma longa data e que talvez quando a gente é muito jovem, a gente não perceba o valor que as pessoas têm nas nossas vidas, né? E essas relações, elas são construídas, especialmente quando a gente está no processo de formação, onde a gente está ainda adquirindo uma maturidade, essas influências são muito necessárias. E quando as influências são positivas, muito mais. Então, para todos vocês e para você, Raíssa, eu quero dizer que você é uma grande influência na minha vida. Né? Você é uma pessoa inspiradora com a qual eu tive a felicidade de viver uma fase de amadurecimento pessoal e profissional por alguns anos, quando trabalhamos na Xerox, né? Em posições como pares, ou enfim, em áreas diferentes, mas que tivemos muito contato, muito convívio. Então, para vocês quem é, quero dizer para a Raíssa que eu a admiro demais e tenho um carinho enorme pela pessoa que você é e que representa para mim. Querida, muito obrigada, você me emociona, né? São muitos anos realmente que a gente se conhece e eu sempre tenho você na minha memória como uma das pessoas mais criativas, né? Que eu conheci e que conheço. E isso é uma coisa, assim, é um gift que você tem, que é uma coisa maravilhosa. Você fala dos assuntos hard de uma forma muito leve. E isso é muito bom e isso é muito educativo, né? Faz a vida mais leve
e educa, né? É uma alegria estar aqui, é uma alegria estar aqui falando desse assunto, apesar de que eu gostaria que a gente já estivesse vivendo uma fase que a gente não precisasse falar desse assunto, né, Deise? Porque Eu também. eu me lembro que foi na Xerox, a primeira vez que eu falei desse assunto, a gente trabalhou, meu Deus, eu acho que tem 20 anos, né? Ou qualquer coisa parecida. Para mais. Então, por um lado, né, dá muita alegria, porque a gente vê muita coisa, a gente vê a sociedade muito mais mobilizada, ainda mais na cultura do nosso país, então é muito bom ver isso. Por outro lado, é um aperto no coração, porque a gente sabe que o caminho ainda pela frente ele é muito longo. Mas o importante é estar falando, o importante é estar na agenda, né? Estar na preocupação das pessoas, é ter esse manifesto da ONU tão maravilhoso em relação à mulher, como vários outros, né, que existem, né, em relação a outros temas. Então, assim, é um prazer estar aqui e compartilhar um pouquinho, né, do que a gente já viveu nessa vida de meu Deus em relação a esse tema. Falar de mim, o que eu posso falar para quem não me conhece? O que eu posso dizer é o que eu sinto e o que eu tenho, mas você tem uma história tão bacana, e eu acho que assim, gente, quando eu estava conversando com a Raíssa, que eu falo para todo mundo, a gente faz conversas antes da live para poder, de fato, ter um objetivo, um foco. E na medida que a gente foi evoluindo na conversa sobre o tema, eu falei, Raíssa, a tua história ela é tão interessante do ponto de vista de formação e de experiência, que é a primeira pergunta da live, entendeu? Conta um pouco a sua história. Que mulher é essa, Raíssa, que se tornou uma referência dentro da área de RH? Tem várias pessoas colocando aqui referência, tal, e é de fato uma das executivas mais bem-sucedidas do país, uma consultora extremamente reconhecida. Então, fala um pouco como é que você construiu essa história, né? E como é que você também se posiciona, se vê. Beleza. Então, na verdade, essa história começou com história, porque a minha formação é história, né? Isso até é uma surpresa para muita gente, sobretudo quando você está na vida executiva, né? A pessoa imagina tudo, menos que você é formada em história. E eu acreditei, né, realmente, que ia trabalhar com história e ia dar aula de história medieval, veja bem, né? Num país como o Brasil, ia dar história medieval. E outra coisa, assim, também muito curiosa, eu comecei a trabalhar em recursos humanos sem nem saber o que era recursos humanos. Alguém achou que eu dava para coisa e me chamou e eu fui descobrir o que era recursos humanos já trabalhando em recursos humanos. E a partir da descoberta do que é recursos humanos e, sobretudo, da oportunidade que a função de recursos humanos tem de viabilizar a realização das pessoas nas empresas, né? O papel que recursos humanos pode exercer de ajudar as pessoas a terem um sentimento de progresso, a construírem uma identidade profissional, a se realizarem, a ter orgulho do que fazem, por que fazem, para que fazem. Isso que me falou ao coração na decisão de recursos humanos. Mas curioso, porque eu venho de uma família com muitos irmãos, pai médico, minha mãe nunca trabalhou em empresa, eu nunca tive, por formação de família, e nem na formação logo na universidade, óbvio, aquela coisa de planejar a carreira para ser executiva. Isso nunca me passou pela cabeça, né? E passado tantos anos, eu me lembro de uma passagem que o Peter Drucker ele já questionava essa coisa de planejamento de carreira, né? Tem seus momentos pertinentes, mas a vida tem uma coisa da gente ter olhos para pegar a oportunidade e fazer o melhor uso dela, né? E assim a vida foi se desenrolando e eu tive a grata satisfação, eu sou muito grata à minha vida, porque eu tive a grata satisfação de trabalhar em empresas fantásticas, conhecer muita gente legal, vários estão aqui, um carinho enorme. Muitos, impressionante. A Xerox deu uma caderneta de amigos para a gente, para a vida, né? Outras empresas também. Então, a vida foi se desenrolando e hoje, né, empreendendo como sócia de uma empresa de startup. Então, a vida foi trazendo isso. Tem uma coisa também curiosa dessa jornada, que muitas das empresas nas quais eu trabalhei 2 vezes. Então, não sei por quê. Também não foi planejado. Muito bom. O que eu digo, isso é uma coisa boa? Eu acho que deve ser, né? São relações boas, né? Que depois voltaram num outro momento. Então, minha vida foi não planejada e saiu melhor do que eu imaginável nesse sentido, né? Então, essa é a curta história de uma longa vida já, né? Do ponto de vista de experiência profissional. Eu não quero deixar de destacar 3 grandes empresas que a Raíssa foi executiva, que foi a Xerox, onde nós nos conhecemos,
a Embratel e a Coca-Cola, né? E também Isso, como consultora a KPMG e a BMI, né? E atualmente como sócia da Neox, iniciando aí isso, uma grande, né, trajetória, que a gente vai falar mais sobre isso no final. isso, Eu quero que a isso, Raíssa também fale dos projetos dela, que eu acho que é super importante vocês saberem o que ela está, enfim, empreendendo. isso. Muito bom, muito bom. Bem, eu te falei, Raíssa, para todos, a história dos filmes, eles não são exatamente o alvo da live. A gente É, traz como, é. né, um pano de fundo, até para a gente poder também ter esse lado lúdico, como você falou, né, dessa questão mais criativa, mais lúdica, a gente poder parar para pensar. A gente Uhum. olhar para a arte também, eu adoro arte, poesia, música, então a gente olhar para a arte e falar, puxa, que mensagem esse filme, esse longa, esse curta está trazendo, essa música. E quando eu olhei essa semana do Dia das Mulheres, eu falei, poxa, eu já estava na pegada dos filmes de animação, eu encontrei Valente, né? É Uhum. um filme que me surpreendeu, porque a gente tem aquele estereótipo muito claro e definido da princesa que nasceu formosa, linda, né? E que com toda a educação primorosa, lá naquela bolha reclusa, vai É, encontrar o seu príncipe encantado e blá 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 blá, blá sofre aqui, sofre ali, mas serão felizes para sempre. E isso hoje em dia, né? A gente olha para aquilo e fala, ai meu Deus, o que é isso, né? Do que a gente está falando na realidade, né? Então, Valente traz, eu queria falar um pouco sobre essa resenha muito rapidamente, né? Até para a Raíssa também trazer alguns componentes, e depois a gente vai sair do filme e vai seguir. A Valente traz uma animação que traz a história de Mérida, que é uma princesa diferente dos estereótipos, que na sua transição da adolescência, né, que está ali vivendo aquele auge da adolescência, ela busca sua independência e liberdade e desafiando as convenções e tradições maternas, que é ser uma menina comportada, que é fazer lá o seu bordado, que é já está preparando para casar, né? E é. Mérida decide fazer arco e flecha. Mérida não quer casar com um príncipe do reino vizinho. Mérida quer ter a sua própria mão para si, para poder ser livre. E é muito interessante essas premissas, né, da identidade, da questão. Ela se veste, ela rasga o vestido dela para poder fazer o arco e flecha acontecer melhor. Ela veste calça comprida, né? Ela coloca roupa de homem, sem, contudo, perder a feminilidade dela, né? Então, o filme trata de questões como o amadurecimento, revisita valores femininos, traz também questões importantes da identidade de gênero, né? Quer dizer, essa questão, às vezes, preconceituosa dos julgamentos, menina faz isso, menino faz aquilo, menina é cor-de-rosa, menina é azul, né? E fala muito também das relações, até mesmo da falta de diálogo, às vezes geracional, especialmente quando você tem aí uma mudança e um olhar diferente para alguns comportamentos, né? No caso, ela com a mãe tem ali uma ruptura, né? Enfim, o filme tem outros aspectos também dessa relação materna, mas o que eu trouxe e que eu acho que é interessante é a gente falar sobre esses estereótipos. E aí, Uhum. assim, muito olhando para essa perspectiva, né, sem entrar no detalhe do filme, acho que era legal a gente começar falando, né, um pouco desse papel da mulher na sociedade atual, né? É. Que somos ainda, até a gente falou sobre isso, muito cobradas, muito carregadas de culpa às vezes, né? Eu queria ouvir um pouco a sua visão sobre esse momento de transformação. Você já começou a live falando disso. Que Isso. pena que a gente está falando ainda disso, mas que bom que a gente está falando ainda disso, né? Exato. Eu acho que tem, né, pegando esse seu ponto de estereótipo, tem uma coisa, né, que a gente ainda está vivendo, né, o abandonar de alguns estereótipos, né? Eu acho que na vida executiva, sobretudo, eu acho que um dos maiores estereótipos é assim, que família e sucesso na carreira e uma posição executiva são conciliáveis, né? Que ter filho e conciliar com família é inviável, né? Ou que aquela mulher que chegou lá naquele nível, ela chegou porque ela não é casada, porque ela não tem filho, porque ela só pensa em trabalhar. Né? Ainda tem gente que acha que as pessoas fazem decisões conscientes. Né? E a decisão consciente pode ser ir para um lado e não ir para o outro. Então, ainda tem esse Perfeito. estereótipo.
Ainda tem um estereótipo, né, infelizmente, de que é o homem lá na frente, a mulher, os filhos lá atrás, o cachorro, né? Quando, na verdade, a gente sabe que as estruturas familiares estão muito diferentes. As empresas mais modernas, inclusive uma das últimas que eu trabalhei, a própria Coca-Cola, já trabalhava com um conceito de família muito diferente, até para mover as pessoas de passeio de um país para outro. O que é a família hoje, né? Então, isso também muda. Aquele outro estereótipo, né, de que a mulher pode ser sustentada, o homem não. Quando, na verdade, tem que ser uma combinação do casal. E se um tem uma oportunidade melhor e o outro for sustentado, isso também é uma coisa maravilhosa que a gente vê, sobretudo nas gerações mais jovens. Tem várias moças, né, que foram para o exterior carregando o marido abriu mão da carreira, porque naquele momento a carreira da mulher era mais promissora do que a carreira dele, e tudo bem. Isso é uma relação, isso é uma decisão de casal. As pessoas não têm nada a ver com isso. Então, assim, ou que existem segmentos femininos e existem segmentos de atuação masculina, não só na economia, mas em qualquer parte da sociedade. Olha, eu tenho dificuldade de pensar um segmento, seja da vida executiva, seja da vida da sociedade, que a mulher não esteja. Eu estava pensando, será que a mulher já chegou a ganhar a Fórmula 1? Eu acho que ainda não tem uma mulher de Fórmula 1, mas também não sou muito entendida, então pode ser que até já tenha. Mas olha, a mulher dirige caminhão fora de estrada. Eu pois vi isso na então, Vale, a gente sabe que mulher está nas minas, está dirigindo caminhão, está dirigindo avião. Né? Há um tempo atrás eu tive uma apresentação da Marinha, já tem mulher levando aqueles navios da Marinha, né? Então, cadê o estereótipo? Né? Então, tá mais do que em tempo da gente ter uma mente mais aberta para isso. E quando você fala da questão do papel da mulher na sociedade, tem uma coisa muito interessante, né? Essa discussão de mulher tem uma coisa de ser politicamente correto, tem uma coisa de ser justo, mas tem uma coisa chamada economia. A mulher hoje é decisora de que adquirir, né? A mulher hoje é uma consumidora, seja porque ela influencia quem tem o dinheiro, ai do marido que comprar o carro, tem que conversar com a mulher antes, né? Seja porque ela tem o dinheiro dela para decidir o que ela quer, seja, né, ela é a chefe da família. Então, quem hoje não olhar para a mulher com o olho dos marqueteiros, de dizer assim, opa, essa é o consumidor, essa é a pessoa, né, que tem influência na decisão de consumo, portanto, eu tenho que entender esse consumidor, e para entender esse consumidor, eu tenho que ter ele dentro de casa. Se eu não ter ele dentro de casa, eu perco uma parte da compreensão muito importante. Né? Então, não adianta a gente excluir isso. E tem um outro lado. A gente fala que é minoria, mas, na verdade, nós somos maioria na força de trabalho. Eu não posso abrir mão dessa força de trabalho talentosa. Então, assim, a mulher na sociedade hoje, ela decide o que compra, ela influencia as decisões de compra em todos os segmentos, eletrônico, automotivo, investimento na bolsa de valores, em tudo que é lugar, e ela é uma parte significativa da força de trabalho. E tem ainda um terceiro elemento que você tocou na sua abertura desse. As mulheres empreendedoras, sobretudo da classe C e D, têm um papel enorme, super importante nas comunidades, porque com estudos está provado de que a mulher empreendedora de classe D e E, quando ela ganha o dinheiro dela, ela reinveste na família. Ela provê melhor educação para os filhos e alimentação. Não necessariamente acontece com o homem, eu não vou entrar no mérito do que eles fazem com o dinheiro, mas está provado estatisticamente, numericamente, que a mulher empreendedora dessas classes ela aplica o dinheiro dela numa melhor educação para os filhos. Né? Então, como é que a gente não pode ter isso em mente quando a gente discute o papel da mulher, o papel dessa liderança, seja na vida econômica, seja na vida social, seja no desenvolvimento do país? Né? Não tem como, do país e da sociedade, consequentemente. Né? Essa questão das gerações... Sensacional. Não, por favor, não, continua, por favor. Eu só estava elogiando. Essa questão das gerações, na verdade, na questão da mulher, na questão da formação da família, é um desafio sob qualquer perspectiva, né? O desafio do diálogo, né? O desafio de entender que coisas foram importantes para um grupo que nos antecedeu, que não é mais tão importante. Então, como é que a gente se conscientiza e respeita, porque cada um tem a sua história de vida, tem as suas vivências, né? Tem as suas referências, e busca uma harmonia
e busca o diálogo e busca o respeito nas escolhas. Né? Esse é o grande desafio das várias gerações, e quanto mais a gente vai viver, e estamos vivendo, graças a Deus, significa que mais gerações vão estar vivendo no mesmo espaço de tempo. Né? São 5, são 6 gerações, são 7 gerações. E aí, como é que a gente cria um diálogo, né, entre essas gerações todas? Né? E a mulher, tudo leva a crer que ela tem uma habilidade para fazer tem isso. um grande papel de mediadora, inclusive, de tudo isso, né? Dessa construção dessas relações familiares, sociais. Né? Exato. Eu acho que a gente vai falar sobre isso já já, mas só para não perder o gancho, que quando a gente vai falar dessa consciência, e você fala muito bem sobre isso, a mulher talvez não tenha ainda a consciência do tamanho do impacto que ela tem nesse processo de mediação, né? Nesse processo de construção social. Né? Não tem, e digo mais, Deise, te cortando, mas para não perder o teu gancho, né? A gente vê que muitas de nós sofremos a síndrome da impostora. A gente acha que não está pronto o suficiente, que não é boa o suficiente. Né? A gente viveu muito isso na vida. Né? Às vezes surgiam oportunidades, né? Vagas, posições interessantes na organização. Quando surge uma posição interessante na organização, 10 homens levantam a mão e dizem que já estão prontos. Às vezes não estão prontos, mas eles acham que já estão prontos e, aliás, te cobra por que não foi promovida ainda. E aí, aquela mulher que está 99,9% pronta, você diz a ela, e aí, quer ir para lá? E você diz, não, mas eu não tenho esse 1%. Né? Então, isso é uma coisa que nós mulheres ainda temos que vencer, né? Essa síndrome da impostora, para que a gente realize o que a gente é capaz de fazer, o que a gente já fez e o que a gente pode fazer mais. O pessoal está aqui comentando, não temos mesmo, precisamos ajudar mais a Tatiana Kipper. Enfim, alguns comentam, tem que virar uma aula isso aqui. Vai virar, gente. Tem projetos aí. Tem muito assunto bom nisso. Muito bom. Eu quero aproveitar o gancho do que a gente está falando e começar a puxar algumas questões já dessa abertura que você fez, que foi super ampla e importante. Existem algumas correntes, a gente sabe, que trazem uma bandeira, né? Vamos usar esse termo das bandeiras, do ponto de vista de ser contra algumas iniciativas. Né? Por exemplo, essa semana mesmo, que a gente está falando da Semana da Mulher, eu tive alguns diálogos com algumas pessoas e algumas pessoas assim, não, mas é ridícula a comemoração do Dia da Mulher, é desnecessário. Assim como tem pessoas que falam, não, mas é ridícula a questão das cotas, é ridículo as estratégias, os programas estruturados para isso, as coisas precisam fluir naturalmente. E as coisas não são bem assim, né? Eu até fiz abertura falando disso, né? Eu entendo que há uma visão equivocada da comemoração do Dia das Mulheres, porque nós não estamos falando desse lado de ser mulher apenas, a gente está falando de lutas ao longo do tempo muito simbólicas de direitos sociais. Então, acho que as pessoas, indo na sua origem, né, Raíssa, desconhecem a história, precisariam conhecer a história para entender o significado desses rituais, né? E de fato, o simbolismo que isso tem, né? Se tem um lado marqueteiro, comercial, isso vem depois, mas qual é a origem dessa celebração ou desse marco de luta, né? Mas tem uma questão que também é muito dita, até essa semana eu comentei isso contigo, teve um evento, semana passada, da XP, que a Trajano, que está, né, badaladíssima, né? Porque é uma liderança muito expressiva, brasileira, feminina, e a Luísa Trajano foi questionada sobre a questão das cotas, sobre a questão do programa de trainee dos negros, etc. E tal. E ela deu uma resposta muito legal que eu não quero antecipar aqui, porque eu quero te ouvir, né? Então, assim, como é que você vê, a gente falou muito, você trouxe esse termo, né, que é as ações afirmativas, né, em relação à equidade de gênero, né, e a própria diversidade, né? Como é que você vê esses movimentos? Qual é o seu posicionamento em relação a essas estratégias, a esses programas, as cotas, em uma série de incentivos que acabam acontecendo para colocar a mulher nesse papel de maior destaque dentro das organizações, né? E também até os outros públicos, que não é o alvo da nossa fala aqui hoje. Deise, eu vou começar fazendo um disclosure a meu respeito mesmo. A primeira vez que eu vi esse assunto lá em 1800 e bolinha, né, de fazer alguma coisa pelo crescimento das mulheres dentro da organização, eu confesso que eu não gostei desse assunto, não.
E não gostei porque eu fui uma pessoa abençoada, privilegiada de ter trabalhado, vivido em empresas onde eu nunca senti nenhum preconceito em relação a mim por ser Eu mulher. também, confesso que nunca tive. Nunca tive nenhuma situação de constrangimento, de me sentir preterida, nunca nada. Então, para mim, era uma questão de mérito, de capacidade e de vontade. Então, a mulher não chegava lá porque faltava uma dessas coisas, ou porque ela não queria, ou porque não se dedicava o suficiente, aí tá ligado, ou porque não tinha se preparado o suficiente. Então, eu confesso que eu achava aquilo meio forçação de barra. Só que na medida em que você começa a estudar o tema, ler, etc., você entende, aí com cabeça de historiadora, que existem certas coisas que, se a gente não fizer um esforço adicional, a história per si não vai corrigir. Né? A história criou um gap em relação à mulher. Mas a história não vai corrigir esse gap. Então, a gente precisa ajudar a correção desse gap sem esperar esse tempo. E isso é tão objetivo, essa discussão, que eu vou compartilhar com você. Uma época, eu fiz um estudo com uma eu acho que se fala assim, econometrista. É um braço da economia. Uma professora do INSPER, que agora eu não me lembro o nome dela, uma mulher brilhante. E ela provou numericamente o seguinte, fazendo uma análise, né? Se você fizesse uma análise da contratação das mulheres nos últimos 5 anos, o volume de mulheres promovidas e essa projeção, ela fez a análise com base em dados, né? Em projeção numérica, que se nada fosse feito, a gente só teria igualdade em relação ao homem e mulher 50, 70 anos à frente. Isso para aquela dada situação. Isso, aquela dada. Ó, alguém está dizendo que somos INSPER, então você deve saber É o Ibrahim. do que eu estou falando. Pois é. Então, ficou muito evidente, numericamente, não é achismo, que se a gente não tiver uma ação corretiva em relação à história, uma ação reparadora disso, a gente não vai corrigir isso nos próximos 50, 60 anos. Quando eu comecei a estudar isso, entender, eu comecei a ver o valor das ações afirmativas. E embora cota dê arrepio a muita gente, é importante a gente entender o que está por trás de cota. Cota não é beneficiar, não é ser complacente, né, pernicioso, não é empurrar ninguém. Cota significa você compensar algumas coisas, facilitar algumas coisas por um prazo. Isso, transitório, né? Transitório e com efeito educativo muito importante. Exato. Então, são duas coisas diferentes e a partir do entendimento da força de uma ação afirmativa é que as pessoas desmitificam um pouco essa ideia de cota. E até porque cota, infelizmente, a gente tem situações erradas em relação ao uso de cotas no país como um todo, né? Cota não é passar a mão na cabeça, não é ser complacente com falta de mérito ou capacidade. Né? É uma coisa completamente diferente. A Mariana Tourinho, Marina Tourinho, uma querida, está falando que o documentário do Emicida Amarelo fala muito sobre esse tema, sobre essa questão, que se aplica aos diversos, às outras questões de diversidade. E a Silvana, da Parangolé, está dizendo aqui, ó, que segundo o Fórum Econômico, o Brasil vai demorar 95 anos para ter equidade de gênero se continuar nesse ritmo. É isso, dependendo da situação, Silvana, é exatamente isso. Eu gravei na minha cabeça. Era uma questão de 50, 100 anos, dependendo da situação que você tivesse. Gente, a gente não pode se dar ao luxo de ter isso, né? Com uma população que é 54% de mulher. Então, não existe. Né? Sem dúvida. Está aí o valor das ações afirmativas, está aí o valor das estratégias e programas dirigidos, né, a esses públicos que são excluídos ou que foram excluídos ao longo do tempo, que não tiveram oportunidades de ascensão, de acesso, né? Eu diria nem de ascensão, em alguns casos não tiveram nem acesso, muito menos ascensão, né? Não puderam nem entrar. Nem entrou, né? Nem entrou na festa que ele dirá dançar, né? Então, exatamente. É muito atrasado que a gente precisa fazer. Tem uma pesquisa... Por favor. Não, por favor, continue. Não, e aí nesse sentido, né, e corroborando muito com o tema da ONU, da questão da educação,
quando a gente fala de educação, isso é uma coisa chave, porque a gente está falando de educar uma sociedade primeiro. E educar a sociedade passa pela educação dos meninos também. Isso, né? ai, nossa, que bom que você falou disso, né? Então, assim, dá vontade de fazer um convite a todo mundo, que dizer, para as pessoas pensarem o seguinte: de que forma você gostaria que a sua filha fosse tratada? Pelos coleguinhas dela da escola, pelos amigos da faculdade, pelos companheiros de trabalho, né? Se a gente não educar os meninos, só as meninas não vão fazer resultado. Não. Então, há que ter uma educação dos meninos e há que ter, eu não diria nem educação, é um processo, né, de conscientização das moças, né, para lidar com a sua síndrome, né, do impostor. Exato. Né, acreditar mais e fazer uma reflexão da sua ambição. Se ela não quiser ser executiva, se ela não quer dirigir empresa, se ela não... tudo bem, ela faz o quê? Se ela quiser ser dona de casa, nunca trabalhar, ok, ótimo, mas tem que ser uma escolha, não pode ter uma falta de escolha. Perfeito. Né? Isso é que a gente não pode deixar que aconteça. Eu acho que esse ponto que você está trazendo da educação do homem, do menino, né? Enfim, é tão relevante e eu percebo, né? Não sei se você tem dados diferentes da minha percepção, mas eu percebo que é um lugar que está descoberto. Então, eu vejo assim, as empresas ou não fazem nada, ou fazem para as mulheres, aí fazem essas ações afirmativas dirigidas para as mulheres, mas muito poucas fazem com esse olhar de integração e esse olhar educativo de preparar o público também masculino a uma nova visão, ao novo conjunto de valores, de comportamento, né? Para a causa, para um olhar diferenciado para essa realidade social, né? Tem que trazer, né, Deise? Como a gente, nas empresas, né, a gente fez tanto isso na vida. Como é que você prepara, né, um pipeline de liderança, né? Quando você trabalha, claro, você vai treinar, você vai desenvolver, mas para você ter líder lá, você tem que começar cá. Então, o que você faz com a geração que está começando a trabalhar? Com o seu menor aprendiz, com o seu estagiário, com o seu trainee? Como é que você, seu primeiro gestor, né, que é uma coisa que eu estou trabalhando, estudando agora, como é que você faz... como é que você vai preparando essa geração para quando essa geração tiver poder de decisão, poder de influência, ela tem esse discernimento. Claro, você já tem uma geração que está ali na boca do gol, você tem que ajudar essa geração na boca do gol, mas são várias ações, não adianta ficar só pegando as executivas e mandando curso para o exterior. Se você não fizer ações ao longo de toda a organização e começando no comecinho, na garotada que está começando na vida profissional, sem dúvida, você vai carregar esse peso o resto da vida. Aí, quando chega líder, você já tem aquele gestor masculino e machista. Né? E então, tóxico, né? Tem que começar aqui embaixo, né? Então, é um processo longo, né? É um processo cultural, é um processo educacional. Você não muda da noite para o dia, mas a gente tem que atacar nos vários níveis, né? Sem dúvida. Eu queria só trazer uma frase para poder dar uma pontuação aqui e evoluir com as perguntas, que eu achei muito legal, da Djamila Ribeiro, né? Que levanta uma super bandeira, não só da mulher, mas da mulher negra, que ela fala assim: quando as pessoas entendem que a gente está lutando por justiça social, por equiparação e por equidade, não tem motivo para não ser feminista. Né? Pois é. Que é isso, né? E o que é importante, né? Ser feminista não quer dizer ser contra os homens. Imagina! Não é isso. Né? Longe disso. Pelo amor de Deus, o que seria da vida se não fossem elas e eles, ou os dois elas, ou os dois eles? O bonito é esse encontro, né? Exato. Não é isso, não. O espaço dá para todo mundo. É por isso que a gente tem que assegurar que todo mundo possa ocupar o espaço que lhe pertence, né? Vários comentários aqui, Raíssa. É preciso educar, acho que é Isabel, é preciso educar as novas lideranças, sejam femininas ou masculinas, tem um olhar muito atento para esse tema de equidade, tem uma cultura arraigada machista, né, que ainda é maioria, sem ações que sejam afirmativas não há mudança, é fundamental nos unirmos, mulheres e homens, na promoção da equidade de gênero. Você foi perfeita ao dizer sobre a escolha da mulher, a importância da escolha pessoal. Foi o Navarro que está falando isso, um grande amigo nosso. Nosso amigo.
É. A Ana Cláudia Freire, que também é uma conhecida sua, grande amiga minha, sou mãe de 2 rapazes e falo sempre isso, então essa educação vem de casa mesmo, né? Bem, claro. E Isso muitas é outras. em casa, é na escola, é nas primeiras experiências de trabalho. É um processo, né? É um processo. Dizem, não sei se é verdade, né, que o ex-presidente da Coca-Cola, lá atrás, quando ele iniciou todo um esforço da companhia de ter um outro posicionamento em relação à mulher, ele foi muito impactado que um dia a filha dele perguntou: papai, a Coca-Cola é uma boa empresa para trabalhar? Né? Não sei se isso é folclore ou é fato. Folclore ou não é uma pergunta que né, faz eco na gente. Então, se perguntar, né, que ambiente a gente cria em casa, na escola, né, nas empresas, nas ONGs, nos governos, né? É um ambiente que você gostaria que o seu filho, a sua filha, trabalhasse? E o que você pode fazer É a uma respeito grande. disso para melhorar, né? Você sabe que quando você falou isso, eu estou ainda muito influenciada pela entrevista da Trajano, que eu assisti, aquecida com esse tema, e ela disse que um dos argumentos que ela utiliza para influenciar a alta administração da empresa dela, ela assim, que lugar você deseja para sua neta? Mas é isso. Você Ela gostaria fala que a sua isso, neta né? trabalhasse nesse ambiente? Né? Que Se você lugar que disser que você gosta, deseja? Exatamente. eu pergunto muito isso, né, Deise, quando às vezes eu estou em situações assim de discutir desenvolvimento gerencial, de perguntar para o gestor: você gostaria de ser que você fosse o primeiro gestor que seu filho ou sua filha tivesse na vida profissional dele? A gente sabe como marca a nossa vida, aquela primeira liderança que a gente tem na vida, para o bem ou para o mal, né? Sem dúvida. A gente sabe como marca. Então, quando você pergunta para o cara: você gostaria que a sua filha ou seu filho tivesse você como gestor no primeira experiência profissional? Se você disser não, eu acho que eu estaria feliz que minha filha encontrasse uma pessoa igual a mim, grande chance de você estar fazendo um trabalhinho decente. Super. Agora, se você se mexer na cadeira, né, você está me dizendo que você reconhece que você podia fazer um trabalho melhor. Estou fugindo de mim mesmo. Né? Você reconhece. Se você se mexeu na cadeira, vai para casa bom. pensar que você tem coisa para fazer aí. Excelente. Entrando nessa questão do mundo corporativo, você já deu aqui já fez algumas falas muito significativas, mas eu queria trazer uma questão e juntar com uma pergunta do Ibrahim, né? Olhando para esse mundo empresarial, né? E você falou muito sobre essa questão de sair desse politicamente correto, de fato isso ser uma realidade, das oportunidades acontecerem, né? Queria um pouco que você trouxesse essa visão assim mais objetiva de resultado. O que é ter mulheres dentro de uma empresa? Que resultados das empresas? Algumas pesquisas até falam disso, mas a gente nem precisa citar tantas pesquisas. Na sua vivência, como é que você vê isso acontecendo? E o Ibrahim fez uma pergunta muito legal aqui, que ele falou assim: o que você já viu que deu certo e ajudou a promover mudanças, né? Cases de sucesso. Então, um pouco desse mundo corporativo. Que resultados a gente obtém quando a gente tem diversidade, quando a gente tem mulheres em liderança e alguns cases ou situações, mesmo que você não possa citar o nome da empresa, se você puder falar de alguma situação para ilustrar, é interessante. Tá. Então, assim, como eu comentei antes em relação ao mundo empresarial, né, a gente gasta, as empresas investem fábulas de dinheiro para entender o consumidor. Se você está perto, se você tem esse consumidor dentro de casa, que é a mulher que decide, que influencia as decisões de compra, né? Novamente, qualquer setor hoje em dia, você é muito mais fácil você ter a perspectiva desse cliente, desse consumidor dentro de casa. Então, é uma razão de negócio. Primeira coisa é uma razão de negócio. Né? Quando se fala o que melhora, a McKinsey tem uma pesquisa, já tem anos essa pesquisa, mas me marcou, justamente a prova de quando você tem, na verdade não é só mulher, quando você tem na sua força de trabalho representantes de toda uma sociedade, você se conecta melhor com essa sociedade, né? Porque você tem dentro de casa aquelas pessoas com as quais você vende, que você faz negócio. Se você não conhece, não sabe a perspectiva, não sabe como funciona, como é que você vai criar essa conexão com esse seu consumidor, com esse seu cliente? Então, quanto mais diverso você for dentro de casa, né, dentro da organização, mais chance você tem de entender
seu cliente, seu consumidor, as decisões de compra. Então, isso é business, está provado, né? Está provado. Perfeito. É inquestionável, né, Raíssa? É inquestionável. Isso é dinheiro, né? Isso é dinheiro, isso é resultado de negócio, né? Do ponto de vista de que eu já vi fazendo certo, dar certo, e eu devo muito a uma parceira de trabalho, que é a Alessandra Nogueira, que a gente trabalhou junto na Coca-Cola, fazendo muita coisa, e a Lê abraçou essa causa e foi guerreira para fazer muita coisa acontecer. Assim, tem muita coisa que dá certo, né? Muita coisa que começa na forma como você recruta, como você seleciona. Quer dizer, quando você assegura um pool de candidatos equivalentes entre homem e mulher, quando você bota mulheres também no processo decisório de quem vem, não é só entrevistador homem, entrevistador mulher. Porque, inclusive, evita uma conversa que muitas vezes acontece. Você está discutindo dependendo da função. Viajar hoje, ninguém vai viajar mais tanto, mas antigamente, né, que se viajava muito, se tinha longas jornadas de trabalho, era muito frequente, às vezes, nas discussões, dizer assim, mas será que ela vai poder se ausentar tanto de casa? Será que ela vai aguentar jornadas de trabalho tão longas, né? Tão longas? Então, esse tipo de conversa não cabe, porque ninguém pergunta se o homem vai poder viajar muito, se ele vai aguentar uma jornada de trabalho muito longa. Então, por que tem que perguntar da mulher? Novamente, é a decisão dela, não é a decisão da empresa discutir sobre isso, né? Então, é você cuidar da sua porta de entrada, é muito importante. Você cuidar desse processo, né, de educação desde o começo em relação à beleza das complementariedades e os direitos de todo mundo a ocupar o espaço que lhe queira, que você queira, né? Não que a empresa force, mas que você queira. De conscientizar as meninas do poder que elas têm de escolher se querem, qual é a ambição, o que fazer para chegar lá, né? E tem uma coisa também muito interessante nesse processo com as meninas, que é uma coisa que eu observei, você vê, né? Todo mundo do mundo corporativo sabe a importância de networking, de você construir relações, né, sociais que são profissionais também, que muitas vezes que o mundo é recíproco, né? O homem conhece um cara, entende uma oportunidade ali, vai tomar um chopp, quase que vira amigo de infância, né? Fala de futebol, fala não sei o que, vira amigo de infância. A gente é péssima para isso, né? Quer dizer, eu acho que se eu convidar alguém, não, para eu convidar alguém para sair, eu tenho que gostar dessa pessoa. Eu tenho que ser amiga. Como é que eu vou ficar saindo de uma pessoa se eu não sou amiga? A mulher, para fazer networking profissional, ainda é muito ruim. E mais, ela tem dificuldade, às vezes com justa causa, de achar, pô, mas eu vou convidar o cara para sair, o cara vai achar que eu estou dando em cima dele, né? E como é que fica? E se o cara der em cima de você? Como é que você sai disso? E a gente sabe que no mundo, essa questão... É o preconceito e o assédio, né? Que se misturam nessa história, né? Mas muitas vezes começa pela própria mulher. Isso, exato. Né? De achar que não pode, porque se for, o cara vai interpretar mal. Mas se interpretar mal, é dois trabalhos. Interpretar e desinterpretar, porque você vai dizer para ele qual é a agenda, né? Sem dúvida. Então, tem um processo de trabalhar as jovens em relação a esses assuntos. Né, a ambição, ao que querem fazer, ao posicionamento, às escolhas, à construção de relacionamentos, né, profissionais dentro e fora da organização, sem esse sentimento e essa preocupação de que por isso vai deixar de ser profissional, né? E de poder se expressar, porque também tem uma coisa, né? Eu me lembro quando eu trabalhava, né, com a empresa de auditoria, de consultoria, típico da gente, terninho preto, colazinho de pele. Né? Então, assim, você tem que ter a sua escolha, né? Você tem que se posicionar da forma como se sentir confortável. Então, é uma jornada de educação, de conscientização muito grande, de revisão das políticas da empresa, né? De ver como é que a empresa está se organizando novamente para ter essa igualdade e essa equidade. Né? Você falou para mim, na nossa conversa, que você acabou trazendo aqui de uma maneira sintética, que eu achei muito legal. Você falou assim, Deise, tem que se ter esse olhar para si, e no sentido dessa confiança, dessa autoestima, dessa ambição, esse olhar para os pares e para o entorno, né? Você falou muito disso, né? Porque, na verdade, né, a gente é líder, independente se é homem ou mulher, a gente não é líder no ar, a gente é líder num contexto. Né? O contexto começa no país que a gente está, no setor que a gente atua, na empresa que a gente está, no grupo dentro dessa empresa, na função que a gente tem. Então, a gente tem que estar atenta a esse entorno.
né? Como é que eu me relaciono, como é que eu me posiciono? É esse entorno que eu quero? Novamente as escolhas, né? É esse lugar que me faz eu me sentir bem? Se não for, né, presta atenção se vale a pena ficar investindo a sua energia lá. Tem uma relação com o outro, né? O outro, o meu par de trabalho, o outro, a minha equipe, o outro, meu chefe, que eu gerencio o chefe, né? O outro cliente, o outro fornecedor. Então, como é que eu me relaciono com esse outro? E como é que eu me relaciono comigo mesmo, né? O que que eu quero em relação a mim? O que que eu sei de mim, daquilo que eu faço bem, daquilo que, sabe, que eu gosto de fazer e que eu vou ter chance de ser muito boa naquilo. Então, se a gente não tem essa reflexão muito clara do entorno onde eu estou, com quem eu estou e eu em relação a mim mesma, né, o que que eu quero da minha vida, você fica, vai dar valsa, a vida vai te levando igual o Zeca Pagodinho e você não faz as suas escolhas conscientes, né? E eu acho que é isso que a gente tem que trazer para a pauta de decisão. Tem umas coisas bem legais aqui, Raíssa. Primeiro você falou da Alessandra Nogueira, e aí a Silvana da Parangolé falou que que a Alessandra fez um trabalho lindo com as jovens negras, mulheres negras, e que ela é muito fã. E aí depois também a Fernanda disse que já trabalhou em alguns momentos, que ela admitiu e promoveu mulheres grávidas e que teve olhar crítico de outras mulheres para isso. Então, o quanto que acho, né? Interessante esse Aliás, ponto. tem uma né? coisa interessante, Fernanda, sobre esse negócio, né, das outras mulheres. Tem uma citação da Madeleine Albright, né? Para quem se lembra, foi a primeira mulher secretária de Estado, né, nos Estados Unidos, lá em, eu acho, 1980, década de 80. E ela afirmava, né, que vá para o inferno a mulher que não ajudar outra mulher. Né? Porque, assim, se a gente não se apoiar sendo mentor, sendo coach, né? Sendo sponsor, né? Compartilhando os aprendizados, que vá para o inferno quem né? A mulher que não ajudar a outra mulher. Eu adoro essa frase da Madeleine. Muito boa. Tudo vindo dela, né? Que é aquela mulher forte, né? De personalidade forte. Então, dizer que vá para o inferno a mulher que não ajude. Isso é um negócio. Ou a gente está aqui para levantar a outra, né? Ou então. E possivelmente, as mulheres que tinham reação a essa coisa de ser grávida, é que elas assumiram o estereótipo de que não podiam ser mulheres, né? Que tinha que vestir terninho preto, que não podia engravidar, que não podia começar um trabalho novo porque estava grávida. Então, ela entubou isso. E acho que os outros têm que entubar isso também. Eu fiz uma live com a Silvana há umas semanas atrás, a Andrade, e a gente falou de um curta, que é o PUR, e falava exatamente disso, que era uma diversidade de gênero, aborda isso. E é muito interessante que a personagem, que na verdade a gente nem sabe se é uma mulher exatamente, ou se é um outro, né, uma outra escolha, opção de gênero, não estava claro se era mulher. Poderia não ser mulher. E se masculiniza, né, porque reproduz comportamentos machistas e tóxicos para poder se sentir parte daquele meio, daquela empresa onde todos eram homens brancos e o curta tem a beleza do desenho. Os homens são todos iguais, a mesma cara, brancos com a mesma cara. Então ela era o diferente, ou sei lá quem era aquela personagem. E lá pelas tantas ela se tricota num terninho para ficar o máximo possível parecido daquele meio que ela estava vivendo. Então, o quanto que também a gente precisa abandonar essas questões, né, de que precisa se masculinizar, de que precisa ter padrões e estereótipos que são comuns. Por que não podemos ser coloridas, diversas? Mas você sabe, eu acho que a gente talvez, né, uma coisa também para a gente pensar nesse processo evolutivo de reflexão e de educação, a pressão grupal é uma coisa muito forte. Né? Sem dúvida. Todo mundo quer ser aceito, todo mundo, né, quer fazer parte do grupo. Então, se o grupo é masculino e por acaso eu sou mulher, eu tento me masculinizar para ser igual ao grupo, né? Para o grupo não notar que eu sou uma coisa diferente chamada mulher. Né? E o que a gente tem que ajudar as pessoas, a pressão grupal, tem que valorizar o fato de que a variedade da vida é que dá sabor. Né? Mas aí vai conversar com aquilo que você trouxe, é uma educação de todos, né? Não dá para ser só das mulheres. Olha, você não tem que se corromper, você não tem que... Não, é uma educação do contexto como um todo, né? Homens e mulheres a saber lidar com esse diferente, né? Eu acho que é aí que você trouxe a questão principal, porque
Se a gente não educar o ambiente, a cultura dessa organização, de fato, não adianta só trabalhar um nicho, trabalhar um Em grupo. algum momento a gente tem que desafiar as políticas, né? Eu estou vendo a Cida falando aí que política e valores influenciam, né? Mas a gente tem que lembrar, assim, a gente é condicionado, mas a gente também tem um papel de condicionar os ambientes onde a gente está. É duro, é difícil, mas se a gente não forçar isso, né? Se a gente não tiver voz, não se fizer ouvir, a gente não muda nunca. As políticas, né? Se a gente parar para pensar, a gestão da administração, né? A ciência da administração é uma coisa do século passado, de 1919. Século XIX, 1900 e vários anos, né? Então, foi desenhado num outro contexto. Passou um século. A gestão de administração tem que mudar. A gestão tem que... Né? Não cabe mais aqueles parâmetros, né? Sem dúvida. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita que a liderança feminina tem características diferenciadas? Olha, isso eu não tenho para ser muito franca, eu não tenho uma opinião formada. Por quê? Porque eu já tive chefe mulher que era muito homem, já tive chefe homem que era muito mulher. O que eu quero dizer com isso? Né? Eu já tive chefe mulher que tinha assim, né, aquela dureza. E eu já tive homens extremamente sensíveis, extremamente empáticos, sensíveis. Então, assim, eu acho que nós mulheres temos algumas características, independente de estar no ambiente de trabalho, que inclusive tem a ver com a biologia, que é a coisa do cuidar. Né? Eu acho que, independente de ser mãe ou não ser mãe, eu acho que a mulher tem uma coisa muito forte do cuidar. Seja do filho, seja do idoso, né? Dos pais, seja do doente da família. A mulher tem isso. E essa coisa que é o cuidar, ela está, sei lá, eu acho que está dentro do nosso poro, e isso vai com a gente para o ambiente de trabalho. Então, eu acho que, de uma maneira geral, a mulher tem uma preocupação mais com o cuidar. Né? O que não quer dizer que você não tenha homens que não tenham. Sem dúvida. Pelo contrário. Né? Graças a Deus tem uma nova geração aí, linda, que quer levar o menino, quer participar das reuniões da escola, que quer levar o filho para o dentista, que quer participar né, da vida da criança desde sempre. Ele não ajuda a mulher a cuidar do filho. Ele educa, né? Né? Porque tem aquela coisa, o homem gosta muito de dizer, eu ajudei a minha mulher. Não, como assim? É gostoso fazer, mas ajuda para cuidar? Não, né? Lá e cá, né? Exato. Então eu acho que a gente tem essa característica. Tem uma coisa histórica. O homem foi nas cavernas, o homem foi lá para brigar lá com o leão e trazer a comida, e a mulher cuidava. E eu acho que isso, de alguma forma, ainda está na gente. Mas eu acho que a gente não deve se apegar muito a isso, sob pena de rotular. Mulher sensível, mulher boazinha, mulher emotiva, e homem é duro, ambicioso. Porque eu acho que a gente não... Eu gosto muito desse seu posicionamento. Eu também penso muito, muito como você. Eu acho que não existe esses rótulos, né? Tem muito da personalidade de cada um também, da identidade. A história pessoal de cada um. Você vê tiranas, mulheres que podem ser tiranas e absolutamente grosseiras e homens extremamente gentis, generosos né? Então eu acho que isso são também estereótipos que a gente começa a colocar, né? Mas sem dúvida, eu acho que essa questão do cuidado talvez seja mais aflorado na mulher, né? Talvez a mulher tenha, por oportunidade até da própria maternidade ou de algumas questões da sua formação, desenvolvido mais esse olhar do cuidado. Pode ser um ponto aí, talvez, mais desenvolvido, né? Mas não necessariamente que coloque em prática, às vezes. Segundo a Madeleine Albright, nem todas cuidam, né? Algumas atrapalham. Nem todas cuidam. Olha, nós já estamos caminhando para o fim. Eu ainda quero te fazer 2 perguntas, mas eu queria dizer o seguinte. Eu faço, no final da live, daqui a pouquinho, eu sempre fecho com uma poesia, Coisas da Daisy. E, em função disso, hoje eu escolhi, só vou dizer, fazer o spoiler, porque eu preciso fazer uma coisa agora, depois eu falo a poesia. Eu escolhi uma mulher que retrata o feminismo, os dilemas da condição humana, o cotidiano com perplexidade e encanto, e que tem uma fé cristã e um aspecto lúdico muito forte, que é a Adélia Prado.
Ela é ótima, realmente. né? E aí eu vou citar um poema da Adélia, que tem a ver com mulher, é claro, no final, mas eu queria dizer que eu vou sortear esse livro da Adélia Prado, que é Bagagem. É lindo. E minha equipe já me mandou aqui o nome, eu acabei de receber. E, gente, olha, eu juro por tudo que não tem nenhuma preferência aqui. Foi um sorteio de aplicativo. Quem ganhou, eu não sei se também tem que estar aqui para receber. Se não tiver, passa para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto. Quem ganhou foi Parceria Carioca Botafogo. Que Muito quem bem sabe recebido, muito bem quem é recebido. Raquel Becares, né? Que entrou Ah, ali com dois adorei. endereços. Então, Raquelita, você é. Eu recebi aqui pelo WhatsApp do pessoal que fez o sorteio de quem está na live. Esse livro é seu, só estou fazendo agora, porque às vezes a pessoa não está, fica esperando aparecer. Então eu vou, vou mandar para sua casa depois. E para a gente encerrar a nossa conversa, que eu não gostaria de encerrar, mas eu também tenho maior respeito ao horário, acho que é um horário É, tarde, a gente precisa ser também sucinto e tal. Eu queria que você falasse dos seus projetos atuais, que tem a ver com liderança, certamente com mulher também, mas é até mais amplo do que só, né, a questão da mulher. Queria que você contasse, porque eu sei que você está numa baita transição, num momento, né, extremamente interessante de mudança, de isso. empreendedorismo. Então, fala um É. pouco, conta aí o que você está fazendo para o pessoal saber, né? Então, Deise, eu estou empreendendo, né, me associando com colegas de uma vida também, né, com ex-pares de trabalho de muitos anos atrás, pessoas que eu admiro profissionalmente e, evidentemente, sendo amigo, que eu gosto muito dessas pessoas, né? Eu tô me dando o prazer de trabalhar com quem eu gosto 100%, né, fazendo o que eu gosto 100%. Então, é um momento muito especial da vida. E no que fazer, né, a Neox nasceu com um modelo de negócio muito diferente, né, que é um modelo de negócio de venda de capacitação por assinatura, que faz super acessível para as empresas, com toda uma metodologia que trabalha a teoria com a prática, tudo isso online, tudo isso, né, as pessoas de qualquer lugar, em qualquer momento podem fazer essa capacitação. E eu estou criando o braço de ela. Ela começou muito focada em toda a parte de negócio, a parte comercial, e eu vou começar o braço de capacitação gerencial. Né, junto com os sócios, a gente decidiu trabalhar muito, sobretudo dando muito foco na transição do indivíduo que assume a sua primeira função gerencial. A gente falou tanto aqui de um processo educativo. Eu acredito muito que essa transição ela faz, né, a diferença para a vida dessa pessoa, né? Quando ela faz essa transição bem apoiada, né, bem preparada, né, bem instrumentalizada, a chance dessa pessoa ser um gestor, ser um líder, ser um executivo de sucesso é muito maior. Ou eu diria, né, tudo que for plantado depois tem chance de florescer muito mais e melhor, né? Então, eu estou trabalhando nisso, né? De desenhar, na verdade, está quase pronto, todo um programa de capacitação para novos gestores, quem começa a função gerencial, o que não quer dizer que uma pessoa que já esteja numa função gerencial não possa fazer. Por quê? Porque a gente sabe que muita gente começa a trabalhar como gestor sem capacitação ou com uma capacitação precária ou com uma capacitação de um modelo de gestão um pouquinho já ultrapassado. Então, mesmo que a pessoa já tenha alguns anos aí de estrada, eu acho que vai valer a pena, né, ela pensar de fazer uma reciclagem com esse contexto diferente que a gente está vivendo, com mudança na sociedade, com mudança de valores, né, com uma geração que tem toda uma cabeça diferente, para poder que esse indivíduo faça aquele melhor, né, que é produzir o resultado para a empresa e gerar uma oportunidade das pessoas se realizarem profissionalmente, né? Que as pessoas realmente sintam que estão progredindo porque estão trabalhando com um gestor que ajuda elas a esse florescer profissional, né? Então, esse é um momento profissional e eu estou muito, muito Muito feliz de legal. estar nisso. Nossa, só todos nós, tenho certeza, porque vários já colocaram aqui, dupla de coração, Raíssa e Vergani,
né? Você nem citou o nome do seu sócio, mas todos já sabem que é o Maurício Vergani, um querido que todos nós admiramos muito também, um colega também na época da Xerox. Enfim, então estão vários assim, parabéns, parabéns, sucesso, todo mundo aqui. E certamente será, né? Porque você sempre é um sucesso. Então, certamente será. É muita paixão, né? É você acreditar que, de alguma forma, você pode ajudar as pessoas a serem um pouco mais felizes daquilo que toma tanto tempo da vida, né? Se a gente não for feliz no trabalho, Nossa Senhora, corta os pulsos, né? Não é verdade. Tem que gostar muito, né? Tem que... É algo que faz sentido para a gente, que tenha significado, e especialmente nesses momentos, nessa maturidade que a gente vive hoje, né? É um privilégio poder fazer a escolha de saber com quem e com quem a gente quer trabalhar, né? Eu costumo dizer isso, até cliente, eu falo isso sem menor assim, eu digo assim, tem cliente que traz alguma coisa e fala assim, eu brinco, né? Nossa, adoraria, mas não quero. Né? Adoraria, mas não quero esse projeto para mim, né? E outros você fala, nossa, tudo de bom, né? É super. Quase que trabalho de graça, né? Se não tivesse conta para pagar, eu quase que trabalharia de graça para esse cliente. Então, a maturidade profissional, a maturidade da própria idade traz esse benefício das escolhas mais conscientes, né? E de poder tirar da frente algumas coisas que a gente fala, não quero viver mais isso, né? Quero fazer outras coisas que eu acredito de verdade. Então, muito sucesso. E eu não quero terminar sem antes de falar que eu sempre faço essa poesia para o meu convidado e, evidentemente, também para todos. Então, eu escolhi a Adélia, que é um ícone, né? Eu me identifico muito com a poesia dela e vou me inspirar aqui para ler para você, que é para você e para todas, né? Se chama assim, que abre esse livro da bagagem, com licença poética. Quando nasci, um anjo esbelto, desses que tocam trombetas, anunciou: vai carregar bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não, creio em parte sem dor. Mas o que sinto, escrevo, cumpro a sina. Inauguro linhagens, fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, sua raiz vai ao meu 1000 avô. Vai ser coxo na vida é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Maravilhosa ela, maravilhosa. É maravilhosa, né? Verdades com leveza e com humor, né? Não, muito bom. Então é isso, acho que a gente falou dessa mulher desdobrável, né? Essa mulher que ocupa espaços, que busca a sua felicidade, que busca a sua leveza, a sua realização, um pouco do que você trouxe agora no final, na sua própria vida, do seu momento de transição, né? Que é em busca disso, né? Muito obrigada, sucesso. Eu entrego para você. Eu devolvo com uma frase que eu não me lembro o autor, mas que eu gostei muito. Diga assim, me traga a sua tristeza que eu devolvo a minha alegria. Então, assim, que a gente possa digerir as tristezas, né, as dificuldades e devolver para o mundo a nossa alegria. Né? Exatamente. Sempre, sempre. Isso não nos falta. Não falta, não. Não nos falta. Eu adorei o convite, querida. Adorei ver tanta gente conhecida ali, entrando os nomezinhos. Delícia, né? Muito grande. Muito bom. Muito obrigada. Sucesso para você também, querida. Muito obrigada. Essa live vai estar gravada no Instagram. Eu vou te mandar a gravação para você ter também, tá? E, gente, muito obrigada por todos, os amigos, os queridos, os clientes, os parceiros, as famílias. A família! Muito legal. A gente poderia ficar aqui mais 1 hora só conversando, né? Isso porque não entrou vinho na conversa. Se entrasse, então... Deixa a vacina chegar para a gente marcar nosso vinho. Isso né? mesmo.
Um beijo Olha, muito grande, querida. Boa noite a todos vocês. Obrigada, viu? Beijo, tchau, beijo. gente. Até a próxima. Até a Beijo. próxima. Obrigada. Tchau. Tchau.